No consultório médico, nós vendemos serviços. E quanto mais valor a gente consegue agregar a esses serviços, mais facilmente o paciente fideliza, mais facilmente o paciente compra, mais ele vai indicar o nosso trabalho para outros pacientes. Então a gente precisa buscar constantemente aumentar essa percepção de valor que os pacientes têm da nossa clínica, do nosso corpo clínico. Nós já vimos a diferença entre preço e valor e está nas mãos de toda a equipe trabalhar para aumentar essa percepção de valor pelos pacientes. Nessa aula, a gente vai falar algumas maneiras de valorizar os serviços oferecidos, valorizar os profissionais da clínica e também a estrutura da clínica. Valorização dos serviços. Você precisa conhecer exatamente tudo o que é oferecido no consultório em que você trabalha e com uma certa riqueza de detalhes. Você precisa conhecer o público-alvo de cada um dos profissionais. Se for oferecido somente consulta, você precisa saber se o médico atende criança, se ele atende idoso, se ele atende homens e mulheres. Se for oferecido algum procedimento, você pode inclusive pedir para o médico te passar uma listagem de tudo o que é oferecido e o ideal até é que você tenha conhecimento com um certo grau, de detalhes de cada um desses procedimentos, indicações, contraindicações. Por quê? Um paciente não pode ligar para o consultório perguntando se o doutor fulano faz determinado tratamento e você responder: só um segundo, deixa eu ver aqui. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Se o médico oferece esse serviço, você precisa saber disso e precisa responder prontamente na hora que você for perguntado no telefone. Sim, o doutor faz esse tratamento sim, mas o ideal é que você passe por uma avaliação antes, por uma consulta, para saber se é o melhor para o seu caso, a melhor opção para a tua realidade, ou se para você seria melhor algum outro tratamento, outra tecnologia. Você tem que estar com isso na ponta da língua. Você sente a diferença nos atendimentos? A pessoa que está lá do outro lado da linha, ela já viu que o atendimento com vocês é diferente se você for a segunda atendente. Se no consultório que você trabalha tem mais de um médico e cada um oferece um tratamento diferente ou tem uma especialidade diferente, você precisa ter o conhecimento de tudo o que todos oferecem. Você pode pedir para que cada um te passe uma relação, ou você pode estudar também através da tabela de preços que tem ali, a relação de todos os serviços oferecidos. Geralmente na tabela de preços tem uma relação, de todos os serviços que são oferecidos. Vai ser proativo, vai para o Google, tem alguma noção sobre aquilo e depois converse com o médico, vai lá, tira algumas dúvidas suas. O objetivo com isso não é que você tire dúvidas técnicas dos pacientes, não mesmo. Isso ele vai fazer com o médico. A ideia é que você saiba dar orientações gerais, que você saiba passar informações corretas. Um paciente que está na sala de espera, ele pode te perguntar alguma coisa sobre algum serviço, algum tratamento, e é ideal que você saiba responder com segurança, com tranquilidade. E sempre que a gente for falar sobre serviços, a gente não deve se prender a características. A gente tem que focar em benefícios. Na dermatologia, por exemplo, o paciente, ele não quer saber as características do Botox. Ele quer saber como que o procedimento vai ajudar, como que ele vai se sentir depois, quais benefícios ele vai ter. Na pediatria, por exemplo, a mãe muitas vezes ela não quer saber os detalhes daquela vacina extracalendário, os tipos de vírus, em que estado esses vírus estão, não. Ela quer saber os benefícios que o seu filho vai ter depois que ele for vacinado. Então, lembre-se disso. Foque sempre nos benefícios e não nas características. E quem pode te passar os benefícios de cada tratamento, procedimento, é o colega médico. Então vá até ele, peça a ele para te ensinar, para te explicar os benefícios. E deixe claro para ele: doutor, eu não quero saber para tirar dúvida técnica não. Eu quero saber para esclarecer para o paciente alguma coisa, na recepção quando o assunto for levantado e me perguntarem algo. Eu vou saber, doutor, até determinado ponto. Depois disso, é com o senhor, dentro de uma consulta, informações técnicas. Fale isso para o médico, se mostre interessado, eu tenho certeza que vai ser um prazer para eles, assim como já foi um prazer para mim, quando a minha funcionária veio querendo saber mais sobre laser, porque ela queria estar sabendo e informando. Fiquei tão orgulhosa, eu falei, caramba, que bom que eu tenho ao meu lado alguém que está ali interessado, não só no que eu peço, mas vai além. Então seja essa pessoa também.
Agora sobre valorização dos profissionais que trabalham na clínica. Como que você pode fazer isso? A valorização profissional, ela passa pela autoridade. Quanto mais autoridade o profissional tem, mais ele é valorizado pelos pacientes. Agora, o que traz autoridade para um profissional hoje em dia? Antigamente era só o currículo, né? Onde que ele era formado, se ele fez pós-graduação. Só que hoje isso não é suficiente. É importante, mas não basta. Se o médico deu uma entrevista, se ele tem um canal no YouTube com grande audiência, se ele fez alguma atualização recente, se ele teve em alguma reunião importante, tudo isso o paciente pode ficar sabendo através de você, inclusive. Para a valorização do profissional, também é importante que você conheça o público-alvo de cada um dos profissionais, como eu havia dito. Por exemplo, se liga um paciente querendo agendar consulta com a dermato do consultório que você trabalha para a filhinha de 6 anos. Você precisa ter a certeza que a dermato atende crianças. Ou então, o urologista. Se é feita uma ligação para agendamento com uro para uma mulher idosa. Você precisa saber se esse profissional atende esse público, tanto de idade, de faixa etária, quanto de sexo. Uma outra coisa importante é você conhecer os diferenciais de cada um dos profissionais. Por exemplo, o cardiologista, olha, ele é muito elogiado pelos pacientes, pela habilidade de escutar, pela paciência que ele tem com os pacientes mais idosos. Ele explica, olha, em detalhes sobre a forma de tomar os remédios. Se isso for verdade, explore essa característica quando você for falar desse profissional. Você trabalha com uma pediatra que tem um ótimo relacionamento com as crianças até apelidam essa profissional de tia fulana de tal? Sim? Então fale sobre isso com a mãe que está ligando indecisa se ela agenda ou não uma consulta. Se você trabalha em uma equipe com diversos profissionais, você precisa conhecer os detalhes de cada um desses profissionais e você precisa estar sempre atualizado nesse assunto. Ter essas informações sobre esses profissionais te dá a carta na manga para apresentar para o paciente valorizando esse profissional que está sendo procurado. Como tarefa de casa, eu proponho que você faça um pequeno currículo para cada um dos médicos que trabalham na clínica e no consultório em que você é responsável. O que eu quero dizer com currículo? Pode sim ser algum curso que ele tenha feito, alguma formação, alguma atualização, mas também as redes sociais. De repente o paciente não sabe que o médico tem uma rede social super movimentada, onde ele coloca muita informação, muito conteúdo, faz muitas retiradas de dúvidas. Você pode informar isso para o paciente. Faça também, liste as características, os diferenciais desse profissional. Qual o público-alvo que ele atende, quais são os pacientes, que ele gosta de atender. Tudo isso pode estar organizado como um pequeno currículo que você vai utilizar quando o paciente estiver procurando por aquele médico. Agora sobre valorização da clínica. Isso funciona mais para aqueles pacientes de primeira vez que ainda não conhecem o consultório. Você pode reforçar qualidades da clínica como a boa localização, a acessibilidade, a presença de valet ou estacionamentos próximos, o conforto da clínica. Agora, qual vai ser a característica que você vai usar para agregar valor? Só você pode saber, porque só você conhece, a estrutura do consultório ou clínica em que você trabalha. Importante, não precisa ser luxo, não precisa ser glamour. Você pode dizer, olha, o nosso consultório ele foi montado com tanto carinho para atender às necessidades de vocês, vai ser um prazer te receber aqui. Ou então, olha, pode vir tranquila de carro, porque a gente tem um estacionamento na nossa rua. Ou então, fique tranquila que o nosso consultório ele está numa via bem movimentada, de fácil acesso. Esse também é um exercício. Você precisa parar, pensar e identificar quais serviços são oferecidos, quais características do consultório podem ser exploradas, quais as características dos médicos podem ser usadas de forma honesta mesmo para estar conversando com os pacientes no consultório. Agora uma coisa muito importante. Não vale contar mentira. Tudo que você utilizar para valorização dos serviços do profissional ou da clínica precisam ser experimentados pelo paciente quando ele for até vocês. A gente sempre tem que superar as expectativas dos pacientes com o nosso atendimento. Por isso, não vale falar algo que vai gerar decepção quando o paciente for até a clínica ou até o profissional em questão. Nessa aula a gente vai falar sobre descontos. Eu particularmente não gosto da palavra desconto. Eu acredito que
quando a gente entra no jogo do preço baixo, na briga por preço, todos saem perdendo. Nós, porque naturalmente a gente está faturando e lucrando menos, e os pacientes, porque eles vão receber um serviço de menor qualidade. Alta qualidade e baixo preço não conseguem caminhar juntos. Uma coisa ou outra vai ser sacrificada. Quando a gente oferece um desconto, a gente não vai pagar menos aluguel por isso. Nem aluguel, nem luz, nem água, nem materiais, né, nem consumíveis. Quando a gente oferece descontos, os nossos custos são mantidos e a gente tem uma redução do lucro. Eu vou te mostrar uma tabela para te explicar o problema dos descontos. Vamos considerar um procedimento que vocês tenham uma margem de lucro de 35%, que é uma média razoável. Isso quer dizer que um procedimento que custe R$1.000 tem R$350 de lucro só. Os outros R$650 são para pagar despesas. Olha que loucura. Se for oferecido um desconto de 10%, vai precisar acontecer um aumento de 40% no fechamento de tratamentos para que no final tenha o mesmo lucro, de caso não tivesse sido oferecido esse desconto. Isso quer dizer que se for dado um desconto de 10% num dia de Botox, vai ser necessário 40% a mais de pacientes do que num dia comum para igualar a lucratividade. Se em condições normais a clínica tem 5 pacientes, quando for feita essa ação com 10% de desconto, vão precisar ter pelo menos 7 pacientes para que tenham o mesmo lucro que tinha quando tinham só aqueles 5 pacientes, que faziam um tratamento sem desconto. Se a clínica tiver 6 pacientes com essa ação, vocês vão ter mais pacientes, vão estar trabalhando mais, se desgastando mais e lucrando menos. Se for dado um desconto de 20% ao invés de 10%, vocês vão precisar aumentar em 133% o número de pacientes ou procedimentos para ter o mesmo lucro, não é para lucrar mais não. Isso quer dizer que se vocês fizerem uma ação com 20% de desconto na aplicação do Botox, por exemplo, vocês vão precisar mais do que dobrar o número de pacientes que vocês atenderiam sem estar fazendo essa ação. Se vocês tivessem aqueles mesmos 5 pacientes, num dia normal, num dia com 20% de desconto, vocês precisariam atender 12 pacientes para igualar o lucro. Olha que loucura. Se vocês tiverem 10 pacientes nesse dia, vocês vão ter dobrado o número de pacientes, mas no final do dia vocês vão estar com um lucro menor. Se vocês derem um desconto pior ainda, de 30%, vocês vão precisar aumentar em 600% o número de pacientes ou procedimentos para ter o mesmo lucro. Isso quer dizer que se vocês fizerem uma ação de 30% de desconto na aplicação do Botox, que é o que a gente está usando aqui como exemplo, vocês precisam aumentar em 6 vezes o número de pacientes que vocês atenderiam sem estar fazendo essa ação. Lembra dos 5 pacientes que vocês atendem num dia normal? Se vocês fizerem essa ação com 30% de desconto, vocês vão precisar atender 30 pacientes para ter o mesmo lucro. Se vocês tiverem 20 pacientes nesse dia, vocês vão ter aumentado em 4 vezes o número de pacientes, mas no final do dia vocês vão estar com um lucro menor. E vamos dizer que vocês consigam sim captar 30 pacientes. Muitas vezes esse número de pacientes é impossível de ser atendido, porque a gente tem horas, limites, no nosso dia para atender esse aumento de demanda. Isso mostra que não adianta a gente focar no número de pacientes. A gente tem que focar em cobrar um valor justo pelo nosso trabalho. Quando os descontos não são programados, quando eles não são usados como estratégia, eles vão ser um suicídio para as finanças de qualquer consultório ou clínica. Como eu disse no início da aula, eu particularmente não gosto dessa palavra, porque eu acho que no momento que você define os seus preços com seriedade e faz um trabalho respeitável, toda a equipe, vocês não vão precisar desvalorizar o serviço que vocês oferecem dando um desconto. Dito isso, eu quero reforçar o porquê vocês não devem entrar na disputa de preços. Na maioria das vezes, o preço não é o problema. Existem 2 possibilidades para o paciente alegar que ele não vai realizar o tratamento por causa do preço. A primeira é realmente ele não ter condição financeira para arcar com aquele tratamento. E a segunda possibilidade, a mais comum, é a que essa seja apenas uma desculpa, como a gente viu lá na aula de objeções.
O mais comum quando o paciente reclama do preço é ele não ter visto o valor agregado no serviço que você ofereceu, que vai estar justificando o preço que você está cobrando. E a gente já viu, é nossa responsabilidade neutralizar o quesito preço. A gente precisa oferecer serviços de tanta qualidade que o paciente entenda por que a gente não está disputando por preço, por que a gente não fica oferecendo desconto. Aquele paciente que de fato não pode pagar o tratamento, muitas vezes ele deixa claro que ele não está fazendo, não é porque está caro, é porque ele não pode pagar. Olha que interessante, quem não pode pagar até diz, né? Olha, eu não vou fazer porque eu não posso pagar, nem está caro não, só não está dentro das minhas possibilidades. O paciente que mais queixa de preço, dizendo que está caro, na maioria das vezes ele tem capacidade de compra, porém você, a equipe, todo mundo, né, em conjunto, não conseguiram neutralizar o quesito preço com um atendimento, com um serviço extraordinário. O nosso desafio é captar pacientes que respeitem o nosso trabalho, que valorizem o cuidado que nós temos com ele. E esse é um desafio constante. A gente tem um trabalho de reeducar os nossos pacientes, de alinhar e também de respeitar as prioridades dele. E eu gosto de falar de prioridades porque muitas vezes o paciente ele diz que acha caro um tratamento, mas ele gasta um montante similar em roupa, acessório, cuidado com a beleza. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu só estou aqui para defender que a gente precisa respeitar as prioridades de cada um dos pacientes. Mas eu também estou aqui para defender que a gente não precisa brigar pelos preços diante de um paciente que não prioriza os nossos serviços. Ele prefere gastar o dinheiro com outra coisa e vir reclamar que o nosso está caro. Tudo bem, eu quero que você reflita uma coisa. Se preço realmente fosse o grande diferencial, os líderes de mercado seriam sempre os serviços mais baratos. Só que isso não é verdade. No momento que a equipe oferece um atendimento diferenciado, você não está na disputa mais em captar paciente porque você oferece melhor preço, condições especiais de pagamento e descontos. Só que isso é um processo de conscientização e educação dos pacientes. É um trabalho de formiguinha. Ainda mais se na clínica onde você trabalha era de costume oferecer descontos. Os pacientes, eles já estão mal acostumados. Mas isso pode sim ser revertido. Você deve bolar um textinho explicando por que vocês não trabalham mais com essa forma de descontos. Que para manter a excelência, né, do atendimento, toda a cadeia de serviços com extrema qualidade, algumas políticas foram modificadas. E uma delas é a política de desconto. Se vocês tinham como hábito oferecer esses descontos, em algum momento vocês vão precisar dar o basta. E quanto mais tempo demorar para isso, mais pacientes vão ficando mal acostumados. Então se programe para fazer isso logo, converse com o médico para vocês interromperem esse mau hábito. E já aviso, dá trabalho, mas é recompensador. Os pacientes que optarem por continuar sendo atendidos pela equipe é porque escolheram vocês, não porque estão em busca de pichincha de preço. Eu sei que vai bater medo no gestor, nos médicos da clínica, mas quanto mais verdade e transparência a gente trouxer para os pacientes, mais eles vão compreender. Os dias de hoje são outros. Os reajustes eles são necessários. As mudanças de política são fundamentais para o crescimento e para a prosperidade de qualquer negócio. Por que com o nosso consultório, com a nossa clínica seria diferente?